Muito bom. Vamos agradecer orando pelos amados irmãos pelos quais sempre oramos. Vamos lá. Saúde e conhecido. Senhor, grande Deus, eterno Pai, Pai santo e justo, que estamos, Deus, mais uma vez, Pai, unidos e reunidos, Deus, para juntos te louvar, Senhor. Ó Deus, abençoa os teus servos que aqui estão, abençoa os que estão a caminho, abençoa os que não puderam vir, Deus. Ó Pai, abençoa toda a igreja, que mais pastor, todos os dias, Senhor. Abençoa também, Deus, o pastor presidente, Pai. Ó Deus, abençoe os teus servos. Toma o primeiro lugar, Pai amado, que seja para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Leni anunciar para louvar a Deus um dos seus hinos. Harpa. Não, os hinos da harpa. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos louvando e engrandecendo o seu nome. Então, vamos começar com o hino 545. Toda a igreja louvando ao Senhor, dando o que é de melhor para o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu.
Vamos louvar com mais um hino 461. Quero ouvir toda a igreja cantando, a mocidade, né, nos ajudando. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, toda a igreja, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo no meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Oi, maravilhoso. Vamos agora ao 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei
prosseguir com a leitura, irmão Paulo. A paz do Senhor. Amém. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías 38. Livro do profeta Isaías 38, que tem como título A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Todos acharam? Naqueles dias, Ezequias venceu uma enfermidade mortal e veio Isaías, filho de Amós, profeta, e disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto na parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e ouvi a tua lágrima. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu te defenderei esta cidade. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra e do teu povo. Nesta noite, usa, Senhor, os teus servos e vamos fazer uso dela. Seja quem for, que seja por a voz da tua parte, que o Senhor possa usar poderosamente, que a tua unção, o teu poder, a tua manifestação sobrenatural possa falar aos nossos corações. Usa ele, Pai, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, vamos ouvir mais alguns hinos. Estamos sentindo falta das nossas cantoras, mas eu quero propor uma coisa à nossa mocidade. A partir de domingo, viu, irmã Fabiana, a mocidade cantar um hino, né? Você manda o playback, diz lá o hino, certo? E a mocidade se prepara, certo? Para louvar a Deus. Vamos começar aos pouquinhos. Não precisa sentar juntos, vem aqui, pega os microfones, tá certo? Mas que estiver, estou vendo aqui 3 jovens, né, 4, tem mais alguns rapazes, de modo que a mocidade participe, né? Porque eles estão aí parados desde março, e isso não é bom. Vamos convidar a irmã Tainá. Irmã Tainá, vem adorar a Deus comigo, meu irmão. Enquanto a nossa irmã louva a Deus, a igreja serve a Deus com seus dízimos e ofertas. Em seguida, a irmã Beni Bronzeada canta novamente. Breve no céu, Jesus, pode aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu irei receber deste lugar, ó que prazer.
estarmos alegres, irmão, porque estamos na casa do Senhor. Aleluia! Outro motivo é que Ele cuida muito bem da gente, né? Então é para a gente estar aqui agradecidos a Ele por tudo, por esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Por isso temos que estar aqui na casa do Senhor alegres. É como o salmista disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aqui não é lugar de ninguém triste, e sim de alegre, porque estamos louvando, engrandecendo o nome do Senhor e o adorando em espírito e em verdade. Pode soltar, irmão, eu cuido de ti.
conosco que estamos visitando nesta noite. Está conosco o jovem Lucas, graças a Deus, bem conhecido da igreja, é filho da irmã Jaciara. Também a jovem Vitória, estava ali atrás, mas saiu. Graças a Deus. Tem mais algum visitante que por acaso não anotou o nome, deu o sinal da igreja conhecer? Não tendo, então tem ali, graças a Deus, uma jovem. A igreja está feliz com a presença de vocês. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Nosso irmão Marcelo lembrou ali que está também o nosso irmão Valmir, pai de Samara. Não é isso? Então, graças a Deus, pai da cantora Samara. Estamos felizes também com a presença do Senhor. Vamos dizer, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Graças a Deus. Sintam-se bem na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Tem crente na igreja? Graças a Deus. Todo mundo de barriga cheia, né? Aí precisa adorar, louvar, bendizer e agora ficar ligado na palavra. Todo dia, meus amados, é dia de palavra, né? Todo dia é dia da palavra. Eu quero dizer aos amados irmãos que os sinais estão se cumprindo. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Fique atento. Crente hoje é para ficar atento. Porque a cada semana, de repente, a gente é surpreendido com uma notícia. E a notícia desta semana, amados, é impressionante, porque ela está fazendo com que o mundo se volte para Israel. Israel. Aconteceu nesta semana um acordo entre Israel e duas nações árabes, chamadas Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, a monarquia, o reinado do Bahrein. Estas duas nações fizeram um acordo com Israel, mediado pela Casa Branca, pelo presidente dos Estados Unidos. E interessante, amados, que o nome desse acordo foi o Acordo de Abraão. Acordo de Abraão. Coincidentemente, estávamos falando sobre Abraão, né? Trouxemos em 3 momentos uma palavra sobre as etapas na vida de Abraão. E Abraão, juntamente com Moisés e alguns profetas, são os personagens mais falados do Antigo Testamento. E esse acordo, ele é interessante porque ele tem um cunho religioso. Ele tem um cunho religioso. O que é isto? O mundo está se preparando para a vinda de um governo. Todos os crentes sabem disto. Este governo, ele será exercido por um cidadão que na Bíblia tem um dos títulos dele é Anticristo. Mas esse cidadão vem pregando paz. Ele vem pregando a paz. E ele vai fazer um acordo com muitos. Esta semana, muitos cristãos perguntaram se esse acordo era o acordo de Daniel, capítulo 9, versículo 27, se não me engano. E aí, muitos pastores esclareceram que ainda não é, obviamente. O acordo não foi feito pelo anticristo, não está revelado ainda, apesar de que poderá já estar existindo entre nós.
Mas a maneira como foi feito este acordo, ele mexe muito com a estrutura religiosa. Ele vai mexer, está começando devagarinho, aos poucos, e a proposta que está por trás desse acordo é a regulamentação da adoração no Monte do Templo. O que é o Monte do Templo? É um monte lá em Jerusalém, onde está o Monte Moriá, monte esse, aonde já existiu o Templo de Israel, o Templo dos Judeus. O primeiro templo construído por Salomão, depois destruído pelos babilônios, e depois reconstruído por... Me fugiu agora o nome do cidadão, reconstruiu o templo em 49 anos. Herodes, um nome muito comum, esquece. Herodes. E esse templo foi destruído novamente, agora no ano 70. Jesus profetizou a destruição desse templo. E no lugar, no monte, ali no monte do templo, tem duas edificações muçulmanas, porque os muçulmanos tomaram Jerusalém e edificaram uma mesquita chamada Al-Aqsa e um outro prédio chamado Domo da Rocha. E esse Domo da Rocha, ele guarda dentro daquele prédio uma rocha que dizem os muçulmanos que foi o lugar onde Abraão sacrificou Ismael. Olha o detalhe: os muçulmanos dizem que Abraão sacrificou Ismael. Abraão não sacrificou nenhum dos seus filhos, e Abraão foi mandado por Deus a sacrificar Isaac, Isaac. Inclusive, foi no nosso estudo sobre Abraão, foi a última ordem de Deus que estudamos. Deus manda sacrificar Isaac, e ele vai e disse: Deus, vá lá na terra de Moriá e chega lá, eu vou te mostrar um dos montes. E os irmãos sabem muito bem aquela história maravilhosa que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício na última hora. Então, queridos, este acordo de paz, ele é importante porque ele vai agregar outras nações. Uma associação chamada Liga Árabe, que é a união dos países árabes, já está falando em paz com Israel. Essa Liga Árabe, essa reunião de países, eles não admitiam a existência de Israel. A busca deles era pela destruição de Israel. Mas nós sabemos que isso não pode acontecer, porque a palavra de Deus diz que os judeus, eles voltarão para a sua terra, e voltaram. E agora vai começar uma fase muito interessante na vida dos judeus, que é exatamente quando, provavelmente, o que nós entendemos agora, o nosso entendimento hoje é quando a igreja for arrebatada. Então esse governo, ele vai fazer um acordo com muitos, inclusive com Israel. Portanto, queridos, estamos começando. Falar em paz no mundo árabe é uma coisa impressionante. E este acordo que o anticristo vai fazer com muitas nações. Portanto, esse acordo de agora é um prenúncio de uma falsa paz. Mas há um texto na Bíblia que diz: quando disser paz, paz, haverá o que? Vocês lembram? Repentina destruição. Então, tudo está sendo trabalhado, porque a mão poderosa de Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia. Primeira Epístola Universal de João. E para isso, amados, nós precisamos nos preparar. E a igreja se prepara estudando a palavra, entendendo a palavra.
e principalmente cumprindo a palavra. Cumprindo a palavra. O que nós queremos com esse estudo de hoje, que não sabemos se terminaremos hoje, Deus o sabe, provavelmente não, porque é muito extenso, mas nós vamos estudar, vamos meditar nessa Epístola Universal de João, que foi escrita, os irmãos sabem que João escreveu. Quem se lembra quantos livros João escreveu na Bíblia, no Novo Testamento? Quem se lembra? Tem alguém dizendo 3, outro dizendo 4, e tem um irmão dizendo 5 e outra irmã dizendo 5. Quem acertou foi quem disse 5. O Evangelho, as 3 cartas, não é? E Apocalipse, né? 5 livros João escreveu. 3 epístolas, um livro chamado profético, né? Dito profético, é o livro de Apocalipse, porque tem profecias. Apocalipse tem coisa do passado, do presente daquela época e do futuro, né? Apocalipse tem esses 3 tempos. E o Evangelho de João, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aqui estamos na primeira epístola, capítulo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém, queridos? Fique com a sua Bíblia aberta aí. Esse livro, mas essa carta, o apóstolo João escreveu para combater uma coisa, uma doutrina, uma heresia chamada gnosticismo. O que é gnosticismo? Ela vem de uma palavra grega que significa saber. Isso se refere a um movimento dedicado à obtenção de conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo creem os seus adeptos, esse conhecimento através desse conhecimento, poderia ser obtida a salvação. Então veja que é uma distorção da palavra. O conhecimento, e esse conhecimento superior, né? ele era adquirido de forma errada, não era o conhecimento da palavra de Deus. Algumas coisas terríveis esse gnosticismo ensinava, e é preciso que nós falemos isto na igreja, porque alguém pode ter algum pensamento e nem sabe que é um pensamento gnóstico, né? Alguém pode ter uma crença, alguém pode ter um valor, alguém pode ter um pensamento que veio lá de fora, que trouxe lá da sua vida de outrora, e por não ter sido ensinado na igreja, então a pessoa permanece com esse pensamento. Mas um dos objetivos desse estudo é exatamente isso. Os gnósticos diziam: o conhecimento é superior à virtude. Este conhecimento que os gnósticos reputavam ser superior à fé, olha aí a coisa errada, conhecimento superior à fé, está errado. Significava o conhecimento e o poder obtidos através de mágicas, das cerimônias e do misticismo gnóstico, totalmente fora da palavra de Deus. Nós não adquirimos conhecimento de Deus através de mágica, nós adquirimos o conhecimento de Deus através da palavra, né? A palavra.
Muito bem, por esse conhecimento seria o grande meio da salvação, conforme ele. Por isso que se vê nessa carta, em 1 João, o uso frequente do termo conhecimento. Então João escreveu para combater uma doutrina errada. E nós precisamos tomar conhecimento de que doutrina era esta, e tomar conhecimento principalmente da palavra. Porque a gente tem que conhecer doutrina tal, é um erro, eu não vou seguir. A palavra é que é a verdade. O sentido correto das escrituras, diziam os gnósticos, é o não literal, isto é, alegórico. E só pode ser compreendido por uma minoria seleta, isto é, mentira de Satanás, né? A palavra pode ser compreendida por qualquer crente. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. A presença do mal, olha só que outra mentira, irmãos. A presença do mal no mundo desmente o conceito de que Deus é o único Criador. Não. Vejam o detalhe: a presença do mal no mundo desmente o conceito de que Deus é o único Criador. Muitas pessoas, e você pode até saber e ter ouvido esta pergunta, alguém dizendo: e se Deus existe, por que tanto mal no mundo? Existe tanto mal no mundo porque o homem escolheu o caminho do mal. O homem escolheu o pecado. Portanto, a sua natureza santa, a sua natureza que não conhecia o pecado, ela foi maculada pelo pecado, e aí, daí veio todo o mal. É tão verdade isso, amados, que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e Deus destruiu grande parte da humanidade, ficando apenas uma família, né? Uma família com um casal. Quem era o casal? Noé, a esposa, não sabemos o nome dela, e 3 filhos. Quem sabe o nome dos filhos? Sem, Cão e Jafé, né? Sem, Cão e Jafé. E as 3 mulheres, Deus, né? Essas 6, 8 pessoas escaparam, né? Através da arca. Portanto, queridos, porque Deus havia se arrependido, mas Deus viu um homem justo. Aquele homem era da descendência de Sete. E aí começa tudo novamente. Dos 3 filhos de Noé, um deles dá continuidade à semente santa, à família dos obedientes, e este é Sem. De Sem, 9 gerações depois, vem Abraão, né? De Abraão vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos. De uma das 12 tribos, qual delas? Que veio Jesus? A tribo de Judá. De Judá veio Jesus. Amém, queridos? Então, o conhecimento, simplesmente, certo? Ele não salva. O sentido correto das escrituras não é só literal. As escrituras podem ser entendidas por todos. A presença do mal no mundo é por causa do pecado. E outra coisa, a encarnação é um fenômeno. Olha só, irmãos, que coisa terrível. A encarnação é um fenômeno inacreditável, pois a divindade jamais poderia unir-se a algo material com o corpo humano. Isto é uma doutrina herética chamada docetismo. O que é que diz essa doutrina? Diz que Jesus não encarnou. E o que é que diz o próprio? O que é que o João escreve, irmãos? Você pode prestar atenção que o começo desta carta é muito parecido com o começo do Evangelho, certo? Ele fala inclusive em princípio. Aqui no primeiro versículo ele fala em princípio. E como é lá em João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14, o que ele diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, quem é o Verbo? Jesus.
Jesus é o Verbo, ele desceu, ele encarnou, ele nasceu de uma virgem, e isso, queridos, é cumprimento da palavra. Satanás não gosta que o povo do mundo saiba que a palavra é a verdade, que a palavra se cumpre, e que Deus cumpriu a sua palavra na encarnação de Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz também lá no começo da sua carta, na carta aos Hebreus, ele diz que, havendo Deus falado muitas vezes, antigamente falado muitas vezes aos profetas, deixa eu ver aqui, citar o texto bem direitinho, capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aleluia! Jesus, a revelação de Deus na terra. Irmãos, Satanás tem raiva disso. Satanás não admite, ele não quer saber, ele não quer admitir que Jesus veio em carne. Sabe por quê? Quando Jesus veio em carne, se tornou homem, como um de nós, ele foi obediente, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Satanás não quer saber do homem que não teve pecado. Sabe por quê? Porque um dia, aquele homem que não teve pecado, ele apresentou-se diante de Deus, condenado pelas autoridades e cumprindo a vontade e a palavra de Deus. Ele se apresentou e tirou a nossa culpa e levou os nossos pecados e nos fez voltarmos a Deus. E por isso estamos aqui nesta noite, louvando e glorificando a majestade santa, porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus, ele desceu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e brevemente volta. E você, meu amigo que está aqui nessa noite, você precisa aceitar e entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada. Atenção, crente, você está cochilando, está na beira do caminho, está descansado, está olhando para o mundo, está olhando para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, meu amado, olha para frente e olha para cima, porque Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. Meus amados, eu quero que vocês entendam isso e fiquem mais alegres, e se contagiem mais, e fiquem mais fervorosos, e fiquem mais seguros de que Jesus está voltando. Jesus vem buscar a igreja. No cada sinal desse que acontece, me dá uma alegria tremenda, porque é a Bíblia se cumprindo. Eu vi lá a cerimônia na Casa Branca, eu dizendo assim: está acontecendo história aí, a palavra está se cumprindo. Os poderosos, irmão, Deus manda no mundo, Deus manda em tudo. Agora Ele quer mandar em você também. Ele quer que você seja servo dele, Ele quer que você seja filho dele, Ele quer que você seja obediente a Ele, porque os obedientes ouvirão o toque da última trombeta. Portanto, Satanás quer dizer, inclusive isto é o espírito do anticristo, inclusive João diz também isso. Nós vamos ver ao longo desse estudo, nós vamos ver que o espírito do anticristo nega que Jesus Cristo veio em carne. Eu lembro que certa vez estava ouvindo um pastor da Argentina, lá na cidade de Mamanguape, aliás de Itabaiana, meu pai era pastor lá. E esse pastor pregando, ele disse que uma experiência que ele teve foi expulsar o demônio. E o demônio, ele enganava muitas pessoas. Ele enganou a muitos crentes, pensando, porque, irmãos, o diabo não é um bicho preto, com os olhos vermelhos e com um tridente na mão e com uma cauda de cachorro. Não, ele vem com a aparência de anjo de luz. E aí esse inimigo estava enganando muitos crentes. E o pastor foi orientado por Deus e perguntou, né? E
quando estava expulsando o demônio, perguntou: Jesus Cristo veio em carne? Aí o demônio disse quem era, né? Ele não admitiu, ele ficou feroz. Aí ele disse: aqui é um demônio, isso é um demônio, sai em nome de Jesus. E o demônio saiu, deixou de enganar alguns crentes. Sabe por quê? Satanás não admite que Jesus veio em carne. Por isso eu digo, amados, se aparecer para você, para mim também, tem que ter cuidado. Se aparecer um anjo bonito de luz, dizendo que é anjo do céu, você faz lá no teste: Jesus Cristo veio em carne. Se for Satanás, ele não aguenta isso, ele bate em retirada, ele diz quem é. Sabe por quê? Porque o inimigo diz que Jesus não veio em carne, mas Jesus veio, e Jesus morreu, e Jesus derramou o sangue, e Jesus ressuscitou. E quando ressuscitou, ele acompanhou 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois ele encontrou-se com os 11. Depois ele quando encontrou-se com os 11, ele diz: olha, vocês estão vendo aqui? Aqui é carne e osso. Isso é interessante, presta atenção a isso. Jesus dizendo aqui é carne e osso. Olha só, Jesus dizendo que era carne e osso depois da ressurreição. E antes ele era carne, era osso, tinha sangue, era homem, se cansava, tinha fome, tinha sede, mas era Deus. E não pecou. E porque não pecou, ele foi para a cruz e nos remiu e nos deu uma gloriosa e eterna salvação. E esse Jesus, ele está perto de buscar a sua igreja. Os gnósticos, meus amados, era um povo de um padrão moral muito baixo. Eles tinham uma moral muito baixa, eles faziam coisas terríveis. E a nossa intenção, amados, ao introduzir esta série de ensinos sobre a carta de João, é para despertar a igreja não só a conhecer a palavra, mas a praticar. Não só conheça, mas principalmente pratique. O conhecimento por si só, amados, pode ser estéril. Não é o conhecimento da palavra, mas o conhecimento de realidades espirituais, porque não só existe a realidade espiritual do bem de Deus, existe a realidade espiritual do mal, que está por aí enganando as pessoas. O mundo jaz no maligno e ele é enganador. E aí, amados, ele vai enganar milhões. O governo que vem aí é um governo enganador, mas os crentes que têm discernimento de Deus, que têm o dom do Espírito, o dom de discernimento, né? Eles conhecem a palavra, eles sabem o que é de Deus e o que não é de Deus. Portanto, o conhecimento da palavra, ele aumenta a tua fé, ele te faz conhecer a Deus. E a prática desta palavra, nosso dever diário, revela, meus queridos, o grau de envolvimento com Deus e o compromisso com uma vida espiritual eficiente. A primeira epístola de João, essa carta deixa clara a afeição de João por seus filhinhos. Ele várias vezes chama os crentes a quem ele mandou essa carta, meus filhinhos. Está aí, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos. Então, amados, ele tem uma preocupação com o bem-estar dos cristãos. É isso que o pastor tem que ter, preocupação com o bem-estar. Quando a gente vê uma pessoa se afastando, né? Agora nós estamos numa situação tremenda, terrível, porque muitos estão justificando a falta à igreja em função de pandemia. Não só pode ir 30%, mas dava para vir para a igreja. Dava para vir para a igreja, né? E isso é uma das preocupações do pastor, é o bem-estar espiritual dos crentes, para que os amados sejam alimentados pela palavra, que a vossa fé aumente cada dia, que vocês estejam despertados para os sinais que estão acontecendo e que mostram a proximidade da volta de Jesus. E nesta carta, amados, João, ele teve o cuidado, né, de escrever com uma maneira amorosa, cuidando dos crentes e trazendo a eles o verdadeiro conhecimento. Por isso que ele diz assim, olha,
ele diz no versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele estava dizendo: olha, minha gente, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu me deitei sobre o peito de Jesus, eu andei com Ele, eu participei de pescarias maravilhosas, milagrosas, eu estava lá quando os pães foram multiplicados, eu estava na ressurreição, nós vimos. Isso não é coisa de ouvir dizer, é um testemunho verdadeiro. E por isso, amados, nesta carta ele apresenta alguns contrastes para a gente se despertar. Por exemplo, ele fala do contraste entre luz e trevas. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então veja só, contraste, luz e trevas, o amor do mundo e o amor de Deus. Capítulo 2, nós vamos passar por lá. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então ele faz esse contraste para a gente entender, né? Para a gente entender, ei, tem luz, mas também tem trevas. Cuidado, para que você não ande nas trevas. Tem o amor do mundo, mas tem o amor de Deus. Ele quer que você fique ligado no amor de Deus. Ele não quer que você ame o mundo, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Irmãos, hoje mais do que nunca, a igreja precisa entender, discernir o Espírito do Anticristo. Infelizmente, queridos, é preciso dizer isso de vez em quando, parar um pouquinho e fazer algumas aplicações e trazer para o dia de hoje. Muitos de nós estamos parados diante da televisão, por exemplo, e quem tem TV a cabo, muitos de nós estão ligados nos filmes, principalmente agora numa companhia chamada Netflix. Irmãos, Hollywood e outros mais. Tudo isso, irmãos, essa cultura está dominada pelo espírito do Anticristo. Tenha cuidado com o que põe diante dos seus olhos. A palavra de Deus diz que nós não devemos colocar coisa má diante dos nossos olhos. E ele vai falar, João vai falar da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Portanto, cuidado com o que você põe diante dos olhos. E nós temos um aparelhinho agora que está aí aos milhares e milhares, aos milhões e milhões, e todo mundo conectado. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você alimenta a sua alma, porque o que você alimenta, com o que você alimenta a sua alma, isso vai ter um resultado mais na frente. Se você alimenta o seu espírito com a palavra, do mesmo jeito que a internet ela serve para o mal, ela tem milhares e milhares e milhares de milhões de páginas para o bem. Então ouça a verdade, leia a Bíblia, divulgue a palavra. Cuidado com o que você está colocando, amados, diante dos seus olhos, porque existe o amor de Deus e o amor ao mundo. Existe o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Existe o amor e o ódio. Isso, queridos, ele faz esse contraste para que nós tenhamos atenção. Versículos 1 a 4, onde lemos essa introdução, né, nós vemos que o tema que nós tiramos daqui dessa carta, o principal tema, é o que nós vamos trabalhar, está no versículo 3. Acompanhe aí. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Diga, comunhão conosco. Diga mais. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
causa da volta de Jesus. Jesus, quando vier buscar a igreja, Ele quer que a igreja esteja em comunhão. Em comunhão. Primeiramente com quem? Com o Pai. Olha aqui, o texto também diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Agora os irmãos acham, aqui também nós vamos ver, os irmãos acham que nós teremos perfeita comunhão com o Pai se não tivermos uma perfeita comunhão com os irmãos? Pode haver isso? Não. Se nós não amamos ao nosso irmão que nós vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? Então, para que você entenda disso, esse estudo é para que você seja despertado nisso. Opa, eu preciso estar em comunhão. É um dos temas principais desta carta. Isso é uma doutrina. É uma doutrina. E essa doutrina, ela é desenvolvida nessa carta. Vamos acompanhar. Acompanha aí. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1. Eu já li o versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 6. Olha só, versículo 6. Acompanhe aí. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Certo? Não podemos andar em trevas. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Comunhão uns com os outros. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, você que está aqui, você que está assistindo pela live, você que vai ouvir essa palavra daqui a alguns dias, sei lá quanto tempo, vai ficar gravado aí. Olha só, ponha isso de uma vez por todas na sua mente. Ponha isso. Não haverá uma verdadeira espiritualidade. Você não terá uma verdadeira comunhão com Deus se você tiver qualquer problema de comunhão com alguma pessoa aqui da terra. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Não pode. Não pode. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Irmãos, isso é preciso uma dedicação, uma disciplina para desenvolvermos esta comunhão, porque ela é muitas vezes prejudicada dentro de casa, dentro dos lares. Depois ela é prejudicada, nós somos tentados a prejudicar esta comunhão aqui neste grupo chamado igreja. E quando nós atrapalhamos, ou quando nós não cumprimos esta comunhão nestes dois âmbitos da nossa vida, na vida familiar e na vida de comunidade da igreja, nós automaticamente não temos comunhão com Deus. Por isso, queridos, que precisamos ficar muito atentos a isso. Mas vamos continuar a nossa pesquisa sobre comunhão. Capítulo 2. Acompanhe aí, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz. O tema é comunhão, viu? Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Tem algum problema entre nós? De alguém odiando o irmão? Isso precisa ser visto por você, por nós. Quem odeia o seu irmão está em trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo,
Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É forte, né, irmãos? É muito forte. Mas é o caminho estreito. Quem foi que disse que esse caminho é largo? Esse caminho é estreito. Nós temos que andar em paz com todos. Enquanto estiver em vós, tende paz com os bons da igreja. Os que você gosta da igreja. É assim o texto? Tende paz com todos. Então eu lanço um desafio hoje. Eu lanço um desafio agora. Para mim, primeiro para mim e para você. Vamos viver em paz com todos. Em paz com todos. Nós muitas vezes, irmãos, por qualquer situação, a gente pode prejudicar a comunhão. Vá lá, peça perdão a seu irmão e vive em paz, porque você, se estiver com problema com seu irmão, você está em trevas. Capítulo 3. Vamos passear na carta de João. Isso é só o começo, irmãos. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Meu Deus. Filhos de Deus e filhos do diabo. Aonde? Onde é que estão os filhos de Deus e os filhos do diabo? Os filhos de Deus estão na igreja e os filhos do diabo estão no mundo? É assim só? Não. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles poderão estar aqui dentro. Isto é só lei. Precisamos saber disso. Porque nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mas pastor, para que esse caminho estreito? É porque a trombeta vai soar, querido. Isso aqui, sabe o que é? É para limpar os ouvidos espirituais. Tira todo o garrancho, tira toda a ruga, tire todo o mal que atrapalha a sua vida espiritual, porque a trombeta está bem pertinho de soar. Quando ela soar, você precisa ouvir, você precisa estar sintonizado. Ah, pastor, não é difícil, não é impossível, é um esforço, é uma disciplina. Não, aos irmãos, é uma disciplina, é um exercício, né? Nós temos que fazer isso. Mas tem gente que eu não suporto, aguento, porque Jesus morreu também por quem você não suporta. Aprenda a suportar, porque Jesus te suporta. Ele levou os teus pecados, e levou o pecado dos simpáticos, e levou o pecado dos antipáticos, e levou o pecado dos bois e dos chatos também. Jesus morreu por todos. Versículo 14. Glória a Jesus. Versículo 14, capítulo 3. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só que coisa boa. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Diga comigo. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Vou continuar lendo. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Eita Jesus, é caso de polícia, Napoleão. É caso de polícia. Homicida é problema com a polícia. Mas está aqui, irmãos. Qualquer que odeia seu irmão. Sabe o que é odiar também, queridos? Odiar também é quando você não está na presença do irmão
Obviamente, quando você está na ausência, quando o irmão não está ausente, por isso que há uma filosofia popular que diz que toda ausência é atrevida. Quando você está na ausência, você fala mal. Irmão, será que isso acontece entre nós? Fala mal do irmão na ausência? O Senhor Jesus limpe-nos, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Eu estou lendo 14 a 18. Qualquer que eu dê a seu irmão é homicida. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Precisa dar, precisa doar. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de glória a Jesus. Como é amar de palavra? Amar, de palavra e de língua. É dizer assim: ô João Paulo, você é um querido e amado. E olha assim para o outro e dá uma piscada de olho. Ô meu irmão, você é uma bênção na minha vida. E na primeira esquina tu soubesse. Irmãos, isso é aplicação prática. Porque se a gente não descer para as práticas, aí você vai praticar isso amanhã e não sabe que está andando nas trevas. Meu Deus. E a responsabilidade que Deus me deu foi levar vocês ao conhecimento da palavra, tirarmos das trevas e andarmos na luz. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Irmão, pelo amor de Deus, querido, olha, não diga mais que gosta de uma pessoa sem gostar. Primeiro, para de falar dela na ausência. Para de falar mal. Não leve palavras detratantes, deturpadoras da imagem de ninguém. Se você não puder elogiar, fique calado. Tem algumas pessoas que a Bíblia manda evitar. Ao elege, depois de uma ou outra admoestação, evita. Tem gente assim na igreja que a gente precisa evitar. Não são pessoas do nosso círculo familiar, não são pessoas do nosso círculo de amizade, mas não sou inimigo dele, eu não sou inimigo dela. O máximo que eu posso fazer é: oi, como é que está, meu irmão? Paz, Deus abençoe. Fica na paz, fica no teu cantinho e eu no meu. Vamos caminhar juntos, porque a gente vai para o céu. Mas não entre em contenda com ninguém. Aleluia. 23. Meu Deus, isso é bom. Glória a Abraão, né? Aleluia. Marcelo está me lembrando, falei a semana passada. Pastores de Ló, pastores de Abraão. Os dois grupos brigando. E Abraão, o sábio, o homem da fé, o homem do altar. Olha aí, gente, o homem do altar. Ele falou para o homem natural: Ló, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. E se separaram para viver em paz. Muito bem, versículo 23. Capítulo 3 e versículo 23. E o seu mandamento é este. Está falando de Jesus, viu? Aliás, de Deus. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Certo? Capítulo 3 e versículo 23. O seu mandamento, esse mandamento de Deus, é que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E não é só crer no nome de Jesus, não é só ser batizado com o Espírito Santo, não é só falar em línguas, não é só profetizar, né? Porque a atuação dos dois
lá diante de Jesus, lá no dia do julgamento, e vão dizer: nós em teu nome operamos maravilhas. E Jesus vai dizer: não vos conheço, e eu não quero, queridos, que nenhum de vocês se enquadre neste grupo. Ninguém se enquadre neste grupo, mas que cremos no nome do Filho de Deus, Jesus, e nos amemos uns aos outros. Muito bem. Capítulo 4 agora. Vai continuando aí, viu? Vai continuando aí. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. Eu amo a minha esposa. Oh, coisa linda, né? Irmão, é obrigação sua amar sua esposa. Ela lhe faz bem, pelo menos a princípio, né? Em termos gerais, normais, vocês se amam, vocês convivem dentro do mesmo teto, dormem na mesma cama, comem do mesmo pão. Muito bem, é para amar, e é para desenvolver esse amor, é para amar cada vez mais, em todas as fases da vida. Mas Jesus, ele manda que nós andemos mais uma milha. Não ame somente quem te ama, mas ame também o seu inimigo. Vamos lá, capítulo 4, versículos 7 e 8. Agora versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículos 11 e 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Agora versículo 20 do mesmo capítulo. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Meu Deus, eu não estou chamando ninguém de mentiroso. Quem está dizendo é a palavra. Eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, queridos? Vamos terminar, porque a dose de amor hoje está forte. Capítulo 5, bem aí pertinho, continuando. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Aleluia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 3 também. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Diga comigo: e os seus mandamentos não são pesados. Amém. É pesado isso? Não. É muito mais difícil, irmãos, odiar, viver em contenda. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais saudável. Afeta a sua saúde emocional e, portanto, a sua saúde física. É muito mais fácil viver em paz. Portanto, perdoe, portanto, conviva bem, ande junto, caminhando, porque o caminho é estreito. Tem hora que a gente tem que andar bem pertinho, batendo no outro, e que esse bater no outro não vire um conflito, mas vire uma oportunidade de ajudar uns aos outros a caminhar. Tem alguém andando devagar,
Mas ali na cruz ele disse: está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E porque ele disse aquilo, nós estamos aqui. Ele não contendeu, ele não brigou com ninguém, ele deixou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que Deus nos dê a graça de amarmos uns aos outros em toda e qualquer circunstância, amando irmãos e inimigos. Não tenha inimigos, amado, não tenha inimigos. Alguém pode ser seu inimigo, certo? Alguém pode ser seu inimigo. E é comum os crentes terem inimigos, né? Porque você vive correto, porque você não faz o que os outros fazem, porque você fala a verdade, porque você é um comerciante honesto, porque você é um funcionário honesto, né? Então, algumas pessoas podem não gostar de nós, mas nós gostamos de todas as pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pedido de oração pelo filho de Bolso, o senhor Bolso. O filho dele sofreu um acidente de moto, está na UTI. Orando também pela irmã Francelilda, que está enferma, e orando por sua avó, Dona Margarida. Muito bem, vamos orar pela irmã Francelilda, que ela sempre está no culto, participando e nos ajudando no louvor, mas hoje não pôde vir. Quinta-feira foi o aniversário do pequeno Davi Vicente, filha de Maria Helena e do irmão Cristiano. Onde está? Davi Vicente está aqui, não? Está não, né? Bom, nós vamos parabenizar e abençoar o filho do irmão Cristiano e da irmã Maria Helena. Meu amigo Marcos, pede oração por sua família, pelo Ministério Central e Local, representado pelos pastores José Carlos e João Camilo, e por irmã Cleide, que pediu por ela, por sua família, também por seus sogros, irmã Lourdes e irmão Severino. A irmã Carolina Gonçalves pede por sua família. Então ela disse que sem a misericórdia de Deus não somos nada. Muito bem. Irmã Jacinete Freire pede oração por sua vida espiritual. Irmão Marcos, irmão Hamilton também orando, pediu orando pelos irmãos que fazem o programa Pauta Gospel, que é uma maravilha de ensinamento para todo que quer aprender, que é de muito proveito para nós. Isso é um testemunho de Hamilton, né? Os irmãos ontem daqui participaram, o irmão Edinho, o irmão Hamilton e o irmão Fabiano, né? Fabiano, eles três foram premiados, viu, nesse programa. Vou trazer aqui o prêmio que o irmão vai mandar para vocês, prêmio de participação. E esse programa, amados, vai ao ar no sábado à noite, de 8 até 10, às vezes 11. Próximo a esse sábado eu não estarei participando, estarei fazendo um curso, sábado à noite, mas no outro sábado estaremos, mas sábado terá. E os irmãos, os jovens, viu? Os jovens, estou vendo aqui com Maria, com Josilene, com Tainá, os jovens, o filho do irmão Marcelo, Jafé, tem mais alguns jovens aqui. Sábado à noite, se liga nesse programa, vai ser uma noite para os jovens, certo? Vai ser uma noite para os jovens. É uma bênção. Ontem tínhamos 8.000 pessoas assistindo. 8.000 pessoas assistindo. Tinha gente da Europa, do Canadá, do mundo inteiro assistindo este programa. Estávamos falando sobre a salvação e o livre-arbítrio. Fiquemos de pé, amados, orando uns pelos outros, orando pelos irmãos pelos quais sempre oramos, pelo irmão Josílio Pereira, pelo irmão Hamilton Marques, pela irmã Andrine, pelo irmão Adson, pela irmã Angelita, que esteve aqui sexta-feira, mas ainda não está bem de saúde. Irmãos, orem pela irmã Angelita, pela irmã Rosa, né, que está com o joelho com um problema, está se recuperando, e por todos os demais irmãos que vocês saibam que estão doentes. Abençoado. Sim, vamos parabenizar o jovem filho, o Davi Vicente. Muito bem, as irmãs me lembraram e eu comentei no lápis. Vamos parabenizar o Davi Vicente dizendo:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe estes jovens, crianças, adolescentes, pais, lhe dando saúde, paz e prosperidade. Eu quero aproveitar também e dizer, irmão Euclides Filho, você confirma, meu amado, a questão de não ser mais candidato, é assim? Muito bem. Então, o meu Euclides foi anunciado aqui que nós temos 3 irmãos candidatos, inclusive os 3 estão aqui, né? Euclides não vai ser mais candidato, irmão Napoleão, irmão Marcos Suel estão. Então, aquelas restrições, né, não se aplicam mais ao irmão Euclides. Quantos irmãos veem o Euclides trabalhando normalmente, porque ele não é mais candidato. Bom, é bom saber disso para que ninguém julgue, né, fora de tempo. Tá bom, queridos? O irmão Euclides volta aos trabalhos normais de diácono que Deus lhe deu. Melhor coisa que ele fez. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por este culto e orando por esta semana que se inicia, terça-feira, culto na Manuel Bento. Quem puder, amados, vá para Manuel Bento. E eu sei que todos podem, né? Todos podem ir. Vamos lá, nós estamos pregando o Evangelho. Enquanto a gente prega, você ora, certo? Vamos para Manuel Bento. Quarta-feira, ciclo de oração. Quinta, nas congregações novamente. Sexta-feira, culto de doutrina. E quero anunciar desde já, preste atenção a esse aviso, viu, irmãos? Preste atenção a este aviso. A Santa Ceia de outubro será no dia 10, segundo sábado do mês, porque o primeiro sábado é dia 3, mas nós vamos fazer dia 10, está entendendo? Então, dia 10, provavelmente teremos já o primeiro visitante depois da pandemia. Teremos um pastor. Ele está marcado para o dia 3. Eu vou ver se a agenda dele cabe dia 10. Se couber, ele estará conosco no dia 10, na Santa Ceia do sábado. Continuando, se não houver restrições, se forem levantadas as restrições, né, voltaremos todos a cear juntos. Se não, 30% no sábado e 30% e o restante no domingo. Que Deus nos abençoe, evangelista André, com a palavra de oração. E eu pergunto agora: tem alguém nesta noite? Muito bem. Tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Tem um jovem pedindo oração, né? Vamos orar pelo filho de irmã Jacinta. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Meu filho, sim, muito bem. Bom, Paulo, vai ungir. Irmão Marcelo, por favor. Fica perto do Lucas. Isso, bota a mão no ombro dele ali e ora por ele. O irmão Paulo unge o Gabriel, que já está quase bom, né, Gabriel? Graças a Deus. Graças a Deus. E o irmão André ora por todos nós. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Senhor, pela tua presença em nossos vidas. Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta noite, na tua casa, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Continua, Senhor, falando conosco, Pai, através da tua poderosa palavra, que possamos, Senhor, colocar em prática em nossa vida. Prepara, Senhor, o nosso coração, para que possamos, Senhor, receber com alegria a tua palavra. E pedimos também, Senhor, pelos teus filhos, os pais pediram oração aqui diante da tua igreja. Visita cada
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos continuem orando por este jovem, para Jesus libertar ele completamente e trazer de volta para a sua